A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Estaremos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus, que nos envia para nós nesta manhã, que se encontra em Mateus 14, a partir do verso 22. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar grandemente a sua vida, a minha vida, a todos nós, a partir da leitura da palavra do Senhor. Não é mais o homem que fala, é o Espírito Santo que age sobre a vida daquele que ministra, daquele que fala. E o Senhor quer falar grandemente conosco nesta manhã. Limpa seu coração, deixa vazio o vaso, para que o Senhor possa encher, amém? Pela graça do Senhor Jesus, iremos iniciar a leitura, amém? Aqueles que puderem, claro, a gente pede que fique de pé e reverência a palavra. Se você não pode, onde você está nos assistindo, fique em paz. Apenas ligue o seu coração, os seus pensamentos no Senhor. E grandes coisas Ele nos mostrará nessa manhã. A palavra bem conhecida, ela diz o título: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já era tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, acoiçado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigia da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficaram sãos. Até aqui. Amém? Podei-vos assentar, em nome do Senhor Jesus. Uma passagem tão linda e maravilhosa como essa, é difícil às vezes de tentar explicar o sentimento que eu tenho sobre essa mensagem, mesmo tão conhecida por nós, mas tão cheia de mistérios. Ela tem muito mistério, essa palavra,
Por isso que o Senhor, Ele deixa para nós a palavra, e cada um que lê e que fala, o Senhor usa de forma diferente, porque a palavra dEle é vida, porque a palavra dEle é verdadeira, e toda vez lida, e de uma forma que você se complete, de uma forma que você esteja preparado, o Senhor fala sobre os nossos corações. A mensagem para nós nessa manhã, Jesus ali já tinha passado por algumas situações. O verso do capítulo ainda, o inicial, 14, fala sobre a morte de João Batista, né? Então ali Jesus já tinha passado ali pela morte de um primo, acho que a palavra fala que ele é primo de Jesus, já estava ali por esse sentimento de luto. Logo em seguida, se você continuar o mesmo capítulo, o Senhor mostra ali as multiplicações dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Lindo foi a trajetória de Jesus ali, com aquela de mostrar a sua glória, de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Pensando um pouquinho assim, Jesus ainda era homem nesse momento, era feito de carne e osso como eu e você. E ele tinha algo que muitas das coisas nós ainda não aprendemos e não fazemos. Mesmo em carne e osso, Jesus, ele tinha um cansaço físico, mental, era esgotante também toda a missão que ele tinha para fazer. Mas em única só, ele nunca deixava de fazer. Quando estamos cansados, deprimidos ou com alguma situação difícil, a gente vai, se recolhe, deita na cama e ali fica, às vezes não quer nem sair de casa. Jesus já começa nos mostrando assim: eu fui orar ao meu Pai, eu fui me entregar a Ele, eu fui conversar com Ele. E nesse momento, Jesus ali pediu que os discípulos dele falassem: olha, vão lá para outra banda do rio, eu vou ficar aqui porque eu vou orar, eu preciso desse momento. Quantas vezes a gente não precisa de um momento a sós com Jesus? Quantas vezes a gente não precisa se afastar das outras pessoas, de outro ambiente, e parar e se dedicar para uma situação, para um momento único? Jesus nos mostra aqui que até ele orava ao Pai. Ele só venceu tudo o que ele vencia por ser obediente à voz de Deus. E sendo carne, eu entendo que Jesus ali falava com Deus carnamente como ele estava. Se estava cansado, se estava difícil, como é que ele ia fazer. Eu começo a imaginar que Jesus falava com Deus como nós falamos hoje. Está doendo, está difícil, eu não estou conseguindo, isso não é para mim, quando que isso vai acabar? Eu acredito que Jesus estava ali, né, tete a tete com Deus nesse momento, um momento só dele, um momento único. Por isso ele pediu que os discípulos se afastassem no barco, fossem para o outro lado. E mais uma vez, o Senhor, ele sabe o que ele faz. Ele nos testa a cada instante. Jesus ali orando, numa distância já um pouco de longe do barco onde eles se encontravam, começou a perceber que eles já estavam ali em desespero, porque a palavra fala que começou a haver um agitamento sobre as águas, uma tempestade, e ao invés de eles conseguirem chegar até a margem do outro lado, como Jesus havia ordenado, eles começaram a remar e não sair do mesmo lugar. Era como se fosse um ato cansativo. Fazia e nada acontecia. E começou a dar dentro deles um desespero muito grande. Eles imaginavam: eu vou morrer diante de toda essa tempestade. O barco não vai, o barco não anda, não conseguimos sair. E Jesus bem lá do outro lado, só observando o desespero daqueles homens. O desespero que batia neles, e eles não entendiam que o Jesus que era do lado dele era um Jesus do impossível, é o Jesus do impossível. Eles ainda não compreendiam quem era Jesus, que homem que era Jesus. Ainda uma passagem antes dessa, muitos de nós lembramos, aquela passagem que Jesus dormia no barco, e o barco começou também por outra tempestade, a ponto de um deles falar: mestre, você não vai acordar, nós vamos perecer. Jesus dentro do barco, mesmo assim eles não acreditaram no poder de Deus, mesmo assim eles tiveram medo do que estavam passando e foram acordar Jesus. Eles já tinham uma experiência dessa, eles já tinham visto a outra experiência, que é multiplicar 5 pães e 2 peixes e dar por uma multidão inteira e ainda sobrar. O que mais você quer que Jesus mostre em sua vida?
O que mais que você quer que Jesus mostre na sua vida por A mais B, que Ele é o Deus do impossível? Você é limitado, eu sou limitada, mas o nosso Deus não é, o nosso Jesus não é. E mais uma vez, eu acho que Jesus falou assim: ei, meu discípulo, mais uma vez eu vou ter que mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos, que vocês podem fazer as coisas e que eu estou com vocês. E começou ali Jesus olhar eles e nada eles conseguiram fazer, remava e não saía do lugar, e a tempestade ali rolando, e o barco balançando, e as coisas iam para lá e para cá. A nossa vida não é diferente, né? Quantas vezes nos deparamos com situações difíceis, com momentos complicados, talvez já estamos ali já tentando sair, mas quanto mais você cavoca, mais você afunda, parece aquela lama movediça, né, que fala, quanto mais você se movimenta forte, mais vai afundando ao invés de subir, ou de sair dessa situação. E assim Jesus, olhando eles, começou a caminhar sobre as águas. E ali ele caminhando sobre as águas, eles se assustaram, diz a palavra, fala, só pode ser um fantasma, só pode ser algo temeroso, não pode ser o que eu estou vendo. E aí eles perguntam para Jesus, começam a gritar, diz a palavra, com tanto medo que eles tinham, e Pedro teve a ousadia de perguntar, né, minto. Na verdade, quando eles gritaram, Jesus automaticamente viu o desespero e falou assim, não temas, não fique preocupado, sou eu. Por que vocês estão com medo? E aí sim Pedro fez a pergunta, se é o Senhor, então deixa que eu ande junto com o Senhor sobre as águas, deixa eu ir também junto com o Senhor aonde o Senhor está. E Jesus falou, então tá, pode vir, Pedro. Estendeu a mão para Pedro poder vir até ele. Pedro então saiu do barco, começou a caminhar por o mesmo momento até onde caminhou Jesus, onde Jesus estava no meio da tempestade, sobre as águas, e vendo todo o vento, todas aquelas coisas que aconteciam ao redor dele, começou a afundar. E Jesus dá a palavra dizendo, Pedro, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que você duvida da palavra de Deus? Por que você duvida se a palavra é com você? Porque nós temos isso. É comigo mesmo que o Senhor está falando? Sou eu? É para mim? Por que duvidas da palavra do Senhor? Por que não acreditas no que o Senhor tem para você nessa manhã? A mensagem que temos para nós, ela é tão linda, tão boa, tem tantas experiências, tantas características. Pedro, ele saiu desse barco porque ele conheceu a voz de Jesus. Ele conheceu a voz do seu mestre. Você conhece a voz de Jesus? Você sabe quem é Jesus do seu lado? Você sabe quem é Ele? Você confia nele? Pedro não deixou a oportunidade passar. Eu vou deixar passar? Eu vou andar sobre as águas. Quem já andou sobre as águas? Ninguém aqui andou, ninguém soube que alguém andou sobre as águas. Eu que vou, eu vou. Por que você não vai? Por que você está deixando a oportunidade passar? Oportunidade é igual flecha lançada, vai e não volta, não é isso? Oportunidade é como o rio que passa debaixo da ponte, uma vez que passa ela não volta mais. Oportunidade é quando você fala uma palavra, alguma coisa assim, e aí também não volta, você já falou, você já fez. Pedro teve fé. Fé não dá nem para dizer, né? Fé é fé. Quanto mais você usa dela, mais você tem. Quanto mais você conhece dentro de você o que é fé, faz prova dela, você mesmo, é individual. Fé é individual. Eu não consigo dar um pouquinho de fé para você, eu não consigo partilhar. Eu consigo mostrar para você que através da minha fé, grandes coisas o Senhor fez. Agora, se você pôr no seu coração dúvida e desconfiar, você não será alimentado da mesma fé.
Fé não dá para questionar. Fé é fé. Como está a sua fé? Ousadia. Pedro foi ousado? Ele foi muito ousado no que ele fez. Mas uma ousadia espiritual. Por que não conseguimos as coisas? Porque não usamos da nossa ousadia um pouquinho mais. Por que não fazemos como Pedro fez? De usar aquilo que você ainda não usou, que está guardado na caixinha. E confiança? Você tem confiança? Você confia em você mesmo? Fé é acreditar, ponto. Acredita, é sua fé. Você acredita, ponto. Confiança é esperança. Um dia vai dar certo. Já viu pessoas assim? Não, fica tranquila, vai dar certo. Fica tranquila. Uma hora vai dar certo. Tudo dá certo. Menos dia, mais dia, uma hora vai dar certo. Uma hora eu vou conseguir. Confiança e fé são ali, ó, ligadinhas, uma com a outra, juntinhas. Nem na frente nem atrás, juntas. Coragem. Você tem coragem para fazer o que Pedro fez? Você tem coragem de fazer aquilo que você ainda não fez? Quantos medos a gente tem? E quantos medos a gente tem e por esses medos deixamos de fazer algumas coisas? Conheço muitas pessoas assim, né? Muitas mulheres, né? Eu acho que algumas delas assim, acho que talvez se a gente perguntar, a maioria a gente vai ter pelo menos uma amiga assim. Ah, eu não tiro habilitação porque eu tenho medo. Ah, não, eu tenho habilitação, mas eu não dirijo porque eu tenho medo. É simples, eu acho que cada uma de nós ou alguém conhece alguém assim, não é verdade? Eu conheço pessoas que falam, mas como assim você tem habilitação e não dirige? Ah, tenho medo, não consigo, não vai. Ah, eu tenho vontade, irmã, de dirigir, porque se eu fosse dirigir eu ia fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, então por que você não vai tirar a habilitação? Ai, é porque eu tenho medo. Vença seu medo. Vença esse medo. O medo está te deixando de alcançar aquilo que você precisa alcançar. Né? Ainda tem até a palavra que o nosso irmão Rodrigo fala, se tiver medo, vai com medo mesmo. E a confiança, se você não conseguir, mais tarde, menos dia, mais dias, você vai conseguir. É não desistir, é perseverar, é continuar. Uma porta fechada, vai bater na outra. Uma pedra no caminho, tira ela. Uma decisão que você não fez ainda, talvez está na hora de você tomar. Talvez a tempestade seja tão difícil na sua vida, você está igual aqueles discípulos remando, e não sai. Porque alguma dessas características, alguma dessas lições dessa palavra, você ainda não tem sobre a sua vida. E a vontade? Como é que ela está? Vontade, eu nem vou falar vontade, tá bom? Porque vontade é assim, nossa, eu tô com vontade de sair. Aí daqui a pouco você fala, não, já a vontade logo passou, porque tá muito frio, eu não vou não. Às vezes a gente faz isso, né? Tô com vontade de fazer tal coisa, não vou fazer não, porque não dá. Agora, desejo. Um desejo de tomar uma sopa, um caldo verde. Sabe aquele desejo que parece que sai de dentro, parece que está corroendo? E com esse frio é tudo de bom, né? Pensa se você não vai sair no mercado, não vai sair que nem assim lá no armário, catar as coisinhas com frio, sem frio, né, da forma que tiver. Você vai lá para o fogão, você faz a sopa e ainda se delicia com ela. Como está o seu desejo? Como é que ele está?
É igual desejo, às vezes, de grávida. Que grávida, né, geralmente tem essas coisas também, que fala, tô com vontade, marido, de comer tal coisa, aí o marido tem que sair desesperado para comprar nas coisas que, né, que ela está com aquele desejo. E é um desejo que não passa. Às vezes a gente fala, nossa, um desejo parece que não sai, parece que eu estou até sentindo o sabor dentro da boca. É esse sabor que você está sentindo de Deus? Você tem isso? O que você tem de tudo que foi falado? Tem confiança? Tem fé? Você é ousada? Tem a ousadia do Espírito Santo? Você tem o reconhecimento da voz de Jesus? Você é daquela que, você faz assim, opa, essa eu ouvi. Não, Jesus, essa eu ouvi, hein? Você falou. Prestei atenção, foi comigo essa daí. Eu conheço a sua voz, Jesus. Eu sei que é comigo. Receba do Senhor Jesus nessa manhã. Tudo isso que o Senhor colocou para a gente nessa manhã, ela está disposta na mesa para a minha vida e para a sua vida. Todas essas características que Pedro nos mostrou nessa passagem, está disposta de graça para você. Você não conhece a minha voz? Conhece, filha. Você tem fé, você tem ousadia, você tem confiança, você é corajosa, ou você é uma crente fracassada ou uma crente medrosa. Você tem coragem, você tem vontade. Pega, a mesa está posta. Hoje Jesus entrega para nós todas essas qualificações. Pega todas. Se você não quiser todas, não tem problema nenhum. Pega uma, pega duas, pega três, mas pega. Se abraça em uma dessas qualidades, em uma dessas qualificações. Faça mesmo como Pedro. Pedro com medo, ele teve o passo, ele ficou com medo, mas Jesus estava ali, te dando a mão, subiu ele para cima do mar, tirou ele e levou para dentro do barco. Jesus antes pediu que eles se afastassem, porque ele precisaria ter um particular com o Pai. Ele queria falar com o Pai dele, ele queria uma intimidade com o Pai e perto deles não era possível. Hoje não é assim que Jesus faz. Jesus não fala para você, filha, vai para lá um pouquinho, porque eu não quero falar com você hoje, porque eu preciso resolver umas coisas. Vai um pouquinho mais para lá. Jesus não fala isso. Jesus fala ao contrário, eu estou do seu lado, talvez eu já estou com a mão estendida e você não está me vendo. Talvez eu já estou dentro do barco que você está e você não está me vendo. Tira essa trava do seu coração. Tira essa mentalidade que hoje te assola de fazer alguma coisa. Põe no papel tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que impede você de fazer alguma coisa, tudo aquilo que você vê que está te atrapalhando, que não tem solução, e foca apenas em uma. Jesus fala, filha, de tudo que você está passando, de tudo que você não está conseguindo, qual que você quer? Qual é o seu desejo? Jesus te pergunta, um desejo eu quero saber seu, porque você me põe vários, você fala várias coisas, mas eu preciso saber de você hoje, qual é o desejo que você quer? Eu vou atender todos, filha, não é só um. Mas para você saber que realmente tudo a palavra é verdadeira, que a minha palavra é vida, que a minha palavra é água pura, limpa e que purifica e que enche o vaso que está vazio, porque vaso cheio eu não posso encher, diz a palavra do Senhor. Jesus não consegue trabalhar em nossa vida se nós não quisermos. Jesus não foi lá e puxou ou citou alguém. Jesus não falou, vem Pedro, você, vem João, vem... Não, foi a ousadia de uma pessoa. Saiu de dentro dessa pessoa a vontade de falar assim, não, eu vou. E quando Jesus pergunta para você alguma coisa, você às vezes não sabe nem falar para Jesus o que você quer. Está tão preocupada com a tempestade que está rolando, que está te balançando, que está te tirando, ou talvez que está te afundando, que você fala para Deus das coisas que estão te incomodando, mas você não fala para Deus o que realmente você quer. Aleluia, Jesus. Que haja em nós a palavra de Deus de hoje, a ousadia,
Que haja em nós um espírito forte, que haja em nós total autonomia para fazer aquilo que a voz de Jesus soar sobre os seus ouvidos. Você receberá a sua vitória, você receberá o que você precisa, você receberá a mudança que você tanto solicita, a partir do momento que você realmente focar naquilo que é a minha palavra, naquilo que foi ministrado. Você confia em mim ou você não confia? Eu posso trabalhar um pouquinho a sua fé? Eu posso testar você um pouquinho? No final desse capítulo, a palavra de Jesus, de Deus, né, de Jesus ainda fala assim para nós, que eles chegaram depois do outro lado, e ali, sabendo que Jesus estava naquela terra, começou a chegar várias pessoas de todos os lados. E ainda fala a palavra que muitos que chegaram, que trouxeram até Jesus, eram pessoas que estavam enfermas, pessoas com necessidades, pessoas que estavam ali doentes. E sabe o que eles rogaram? Sabe o que eles pediram? Jesus, se o Senhor permitir, Jesus, se o Senhor deixar, diz o verso 36, se o Senhor permitir, se o Senhor deixar eu só tocar, Senhor, já receberei o que eu preciso, já serei curada. E o verso ainda fala, e todos os que tocavam ficaram sãos. Lindo isso. A outra passagem que fala do fluxo de sangue era uma mulher, não era isso? Tinha Jesus no meio de uma multidão, uma única mulher tocou e ela foi sarada. Aqui, somente de tocar, com a permissão de Jesus, muitos foram curados. Qual é o seu desejo? Jesus pergunta. Conseguiu, filhos, igreja? Conseguiu entender a palavra, a minha voz nessa manhã? Você conseguiu alinhar os seus pensamentos agora? Porque se você não conseguiu, você vai conseguir. Você pode ouvir a palavra quantas vezes você quiser, e eu irei falar com você quantas vezes for necessário. Eu falei com os meus discípulos, eu mostrei para os meus discípulos várias vezes, eu fiz tanto ações como eu falei verbalmente. E até que um dia eles estavam preparados, e aí eu retornei para o meu Pai Celestial, e os discípulos estavam prontos para testificar o nome de Jesus na terra. Jesus ensinou tudo e mais um pouco, quantas vezes foi necessário. E assim será na sua vida. Ele vai ensinar com você, e vai estar com você, e vai ouvir você, quantas vezes for necessário. Não tenha dúvida. Receba a palavra de Deus, receba renovo do Senhor Jesus, e o nome de Deus seja sempre exaltado. Esta é a palavra. Amém. Louvado seja Deus, glorioso é o teu nome. Jesus é muito lindo, muito lindo, muito lindo. E se ele tiver, e se você vê, toca nele. Ele deixa, ele falou que pode. E muitas coisas você vai receber. Vou pedir para fazer a oração de agradecimento. A irmã Mônica estará vindo aqui à frente para encerrar, fazer as nossas orações. De grandes coisas o Senhor já falou conosco nesta manhã e vai continuar falando. Em seguida a gente estará fazendo as ofertas, amém? E o nome de Deus seja sempre exaltado. Todos que puderem se ajoelhar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, glória seja o teu nome, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai que está no reino dos céus, Criador de todas as coisas e de cada um de nós. Senhor, na tua presença, Senhor,
aqui nós estamos, Senhor, com nossos joelhos prostrados, para te agradecer, Senhor, por tudo que tu és para cada um de nós. Senhor, nesta manhã, nós vamos te agradecer, Senhor, desde o início da tua criação. Desde o início, Senhor, nosso Deus, que tu enviou o teu Filho Jesus, dentro do ventre de Maria, Senhor. Senhor, graças te damos, Senhor, nosso Deus, porque tudo se renovou nas nossas vidas. E tu enviou o teu Filho, Senhor, para cuidar, Senhor, de cada um, Senhor, desde aquele momento, Senhor, até o dia de hoje. E, Senhor, hoje nesta manhã, nós queremos te dizer, Senhor, pelo teu amor que tu tens conosco. Muito obrigada, Senhor, porque tu nos deu, Senhor, a boa escolha, assim como de Marta e Maria, para nesta manhã estar na tua presença, para consagrar a nossa vida a ti, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está aqui presente e pela vida de cada um que está na live, para a tua honra e tua glória, Senhor, porque todos nós, Senhor, queremos te dar honra e glória, Senhor Jesus. E, Senhor, graças te damos, Senhor, pelo cantar dos hinos. Graças te damos, Senhor, porque nós sabemos que breves dias nós teremos, Senhor, cântico de vitória na vida do teu povo, Senhor, e nas nossas também. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é vida para nós, que fala conosco, Senhor, que responde, Senhor, e nos entende e nos compreende, Senhor. E nesta manhã não foi diferente. Senhor, tu veio falar conosco e dizer, Senhor, que conhece nossa fragilidade, que conhece nossos medos, que sabe que em nós, muitas das vezes, precisa um empurrãozinho seu para nós ser mais ousados e ter mais, Senhor, ousadia na tua presença. Mas nós também sabemos, Senhor, que toda essa ousadia e essa coragem vem de ti, e nós sabemos que é a fé que tu coloca em nós. Senhor, que ela seja aumentada mais ainda no coração de cada um, e que nós, Senhor, com fé e esperança, sejamos sustentados por ti. Senhor, nós temos certeza, assim como Pedro andou sobre as águas, assim como ele, Senhor, com medo também teve, nós também, Senhor, sabemos que nós vamos andar por cima das águas, que nós vamos alcançar, Senhor, a tua mão, que já está estendida, nos convidando a andar por cima das águas. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sem ti não somos nada. E é sempre de mão dadas contigo, Senhor, que nós damos um passo após o outro. Senhor, cerca a nossa vida, cerca o nosso falar, fala conosco, Senhor. Tira, Senhor, a trava que há em nossos olhos e em nossos ouvidos, para que nós ouçamos a sua voz e caminhemos nesta terra, Senhor, profanando e profetizando, Senhor, e testemunhando a tua benignidade com cada um, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu és para nós. Abençoa cada um neste dia. Abençoa, Senhor, nos trabalhos. Senhor, prospera a nossa vida espiritual, para que nós sejamos mais fortes, Senhor, porque essa fortaleza vem de ti. Senhor, que nós possamos erguer a nossa cabeça e olhar para o céu e dizer, Senhor, mais uma vez foi ti. Senhor, nós queremos somente agradecer, Senhor, todos os dias da nossa vida, pela tua misericórdia, que essa sim se renova conosco. Senhor, certo da nossa vitória, certos da nossa vida entregues nas tuas mãos. Certo, Senhor, que tu está dirigindo nossos passos. Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos traga amanhã mais uma vez, Senhor. Nos faça, Senhor, estar sempre ao teu lado. Senhor, graças te damos por tudo. Em nome de Jesus, que vive hoje e eternamente. Amém. Aleluia, Jesus.
Aleluia ao teu nome, Criador. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.